Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jet Chaves e no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer a configuração do cluster do Kubernetes. A gente vai utilizar o kubeadm init para inicializar o primeiro nó do cluster e o kubeadm join para adicionar os demais nós ao cluster. Bora para a console. Pronto, agora que a gente está aqui na console, vamos fazer a configuração do cluster. O primeiro control plane a gente vai fazer o kubeadm init, que é para inicializar o cluster. Nos demais nós, a gente vai utilizar o kubeadm join, que é só para ingressar os outros nós no primeiro nó que foi criado o cluster. Vamos fazer só algumas validações aqui. Como havia comentado, a gente tem que validar primeiro o host da máquina e o hostname. No vídeo anterior, eu fiz a alteração já do control plane 1 e do control plane 2. Como a gente pode ver, já está alterado. Para quê? Porque a gente fez a configuração do Keep Alive. Se você perdeu o vídeo do Keep Alive, o link está na descrição. Se você perdeu o vídeo de como fazer os pré-requisitos para a configuração do cluster, também está na descrição o link do vídeo. Vamos fazer aqui somente a alteração do worker, porque ele está com o hostname do nosso template que a gente fez lá no primeiro vídeo. Vamos fazer aqui, botar ele como nome de worker01. Então, sudo, a gente pode usar aqui o hostname ctl, setar o hostname e colocar o nome worker-01. Beleza, vou copiar aqui para não ter erro e vou fazer uma edição agora no arquivo hosts. Vai vir aqui, fazer a alteração, onde estava o nome antigo. Fizemos a alteração, vou só reiniciar, ter certeza que não vai ficar nenhum lixo para trás. Como eu havia comentado no vídeo anterior, os próximos passos, a gente fez um primeiro vídeo mostrando como fazer os pré-requisitos no Debian e no Rock Linux. No Keep Alive a gente já usou somente o Rock, porque a configuração é exatamente igual nas duas distribuições, e a configuração do cluster também. Então a gente está utilizando daqui para frente somente o Rock, porque toda a parte de configuração é igual. Se aparecer alguma coisa que é diferente, eu aviso, mas no geral a configuração é igual. Todos os comandos que eu utilizo estão na descrição do vídeo. O worker aqui subiu, como eu havia comentado, vamos fazer a configuração aqui no primeiro control plane. Vamos pegar o control plane 1, executar o kubeadm init e fazer a configuração a partir dele. Vou copiar aqui o comando, vamos colar aqui a configuração no bloco de notas, antes da gente executar direto no terminal. Vou fazer as edições necessárias aqui, em toda a configuração, explicar cada parte. Depois que a gente tiver feito a edição e eu tiver explicado, a gente copia aqui e executa lá no servidor. A gente está rodando aqui o kubeadm init, que é para a gente inicializar o cluster. A gente vai inicializar o control plane, aí aqui a gente tem que colocar o endereço de comunicação. A gente criou o load balance. A gente poderia criar uma entrada no DNS apontando para o IP do load balance e a gente configura aqui o nome do DNS. Porém, eu não tenho um DNS, então vou fazer a alteração aqui e colocar o IP virtual que a gente configurou no Keep Alive. Vou utilizar aqui a porta padrão sugerida, 6443. Essa barra invertida aqui é para eu poder quebrar a linha e fazer um outro comando na linha de baixo. A gente vai utilizar aqui esse upload certs para fazer o seguinte. Vão ser gerados certificados na máquina para que o cluster possa funcionar. Com esse comando, o certificado fica armazenado dentro do próprio cluster, na parte de secrets, e quando eu for fazer o ingresso do outro control plane, ele tem acesso ao certificado e dessa forma eu não preciso fazer a cópia do certificado de um servidor para o outro de forma manual. Aí agora, esse segundo parâmetro aqui, node name, é para eu forçar que ele pegue o hostname e tire, porque igual assim, nesse meu lab, ele está com o nome da máquina, tá o hostname.lab.lan. Se eu criar sem esse parâmetro aqui, ele vai criar o nome da máquina dentro do cluster com o lab.lan. Eu não quero o domínio, eu quero somente o hostname. Ou então, se você quiser botar um nome diferente do hostname físico da máquina, você pode também fazer editar aqui e colocar o nome que você desejar. Worker01, Worker02, Control Plane, algo mais intuitivo quando você bater o olho. Nós temos esse Pod Network CIDR, que seria o quê? Os pods, ele vai ser criado uma rede que os pods vão utilizar para fazer a comunicação entre eles. Se a gente não definir esse endereçamento, é criado um endereçamento padrão, que é o 10.244.00/16. Só que esse IP pode conflitar com algum IP dentro da sua rede. Por mais que esse IP seja só para comunicação entre os pods, se esse IP, essa rede no caso, né, ela existir dentro da sua rede, você vai ter problema de roteamento. Então você coloca um endereçamento que não vai conflitar com a sua rede.
No nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar um 7220.00/22. E tem ali também o Service CIDR, que é o quê? O endereçamento que os serviços vão subir. Tem o endereçamento do pod e tem o endereçamento do serviço. São coisas diferentes. Aqui eu estou configurando com 7219. Mesma situação. Coloque o endereçamento que não vai gerar conflito com a sua rede. E por último tem aquele API CERT Extra Sans. O que acontece? Se eu tivesse cadastrado ali em cima o DNS ao invés do IP, o que a máquina faz? Ele vai pegar, vai criar um certificado, vai pegar o nome que eu coloquei ali. Vamos supor que eu coloquei o nome. Ele vai pegar aquele nome, vai validar no certificado, vai pegar o IP físico da máquina, no caso 192.168.1.101. Ele não consegue ver o alias, que é o IP virtual, que está mesmo ele estando na máquina, ele não consegue pegar esse IP. Ele vai criar também uma entrada dizendo que esse IP é válido e algumas outras entradas de nome e IP. Se eu tentar, por algum motivo, não estou conseguindo resolver nome, eu preciso acessar o cluster por IP e não pelo nome. Quando eu fizer a alteração lá do kubeconfig, tirar o nome e botar o IP, vai dar problema. Aí o que a gente usa? Aí a gente usa aquilo ali para adicionar entradas extras, alternative names do certificado. Se eu estivesse utilizando aqui em cima, como eu disse, um DNS, eu colocaria esse IP, que é o IP do virtual, aqui embaixo. Eu vou colocar, mas não é necessário, somente se tivesse ali. Mas eu achei interessante colocar aqui para mostrar que existe essa possibilidade. A gente colocaria aqui o IP do virtual ou outras entradas. Se você quiser criar uma outra publicação, um outro DNS, uma forma que você vai utilizar para disponibilizar esse servidor, você podia botar aqui, fora o IP, você pode colocar também um nome. Então, a gente fez aqui as alterações, eu expliquei. A gente vai fazer a cópia e vai executar agora no terminal, no Control Plane 1. Colei aqui, vamos executar. Pronto, o cluster foi criado com sucesso. A gente consegue visualizar aqui algumas mensagens. O que a gente vai precisar copiar? Ele vai finalizar e vai falar, seu cluster Control Plane aqui, seu Kubernetes Control Plane, foi inicializado com sucesso. A gente vai copiar tudo daqui para baixo, que a gente vai precisar para fazer os demais. Então vou copiar aqui, vou abrir o bloco de notas, vou colar aqui. Você salva essa informação, a gente vai precisar dela para executar os demais. O que a gente pode fazer aqui, para a gente verificar o estado do nosso cluster? A gente pode vir aqui, copiar essas linhas aqui e já executar. Vamos limpar aqui a tela, vamos executar ela. O que ele fez? Ele criou um diretório chamado .kube no meu home. Ele fez uma cópia desse etc kubeadm aqui, que é o kubeconfig, para dentro do meu diretório que ele acabou de criar, com o nome de config, e mudou as permissões do arquivo para eu poder executar, porque eu não estou com superusuário, eu estou com usuário comum. Então vamos dar um kubectl get nodes. O que ele traz para a gente? Com essa configuração a gente já consegue acessar o cluster. A gente consegue ver aqui o nome. Ele pegou o hostname, igual eu comentei, ele pegou o hostname da máquina. A gente está rodando aqui a versão 1.25, ele traz algumas informações para a gente. Qual é o papel dele dentro do cluster? Ele é um control plane, tempo de vida que faz, e o status dele aqui está not ready. Ele vai continuar not ready até a gente fazer um próximo passo ali, que é instalar um plugin de rede nele. Vamos voltar aqui para o arquivo de configuração. A gente fez essa parte aqui. Uma forma alternativa seria executar esse comando, exportar essa variável, um kubeconfig, por caminho. Vamos agora. Aqui que ele fala, como o nosso cluster é um cluster alta disponibilidade, ele fala aqui, se você quiser adicionar outros nós control plane, você executa o comando abaixo, que seria esse dali. Se a gente for adicionar um nó para ser o worker, aí já é esse comando aqui, mais para baixo um pouco. O que acontece? A gente deve salvar isso aqui para a gente poder fazer. O token, ele tem uma validade, é gerado um token. Aparece bem aqui, token. Esse token aqui, que é o mesmo aqui e aqui, ele tem uma validade de 24 horas. Então, se você criou esse cluster, agora você tem até 24 horas para adicionar outros nós, o worker. Se a gente for adicionar outro nó como control plane, a gente tem 2 horas, porque o token vale 24. Porém, a chave que ele utiliza para poder pegar os certificados, esse certificado só vai ser colocado no control plane. O worker não tem necessidade das chaves. As chaves só ficam, o certificado no caso, só fica no nó, nos control planes. Então, por mais que o token aqui tenha a validade de 24 horas, a chave que ele gera aqui temporária só vale por 2 horas. Então, você tem 2 horas para adicionar. Depois é possível fazer de novo alguns comandos aqui para ele gerar novamente essas chaves e a gente adicionar os demais. Não tem problema.
vai dar tudo certo também. Mas aí depois a gente quer utilizar esse mesmo comando, com o mesmo token, a mesma chave, no outro dia para adicionar, aí vai dar erro, vai ficar sem entender o porquê de não ter dado certo. Então já sabe, o motivo é esse. O token expira em 24 horas e a chave para você baixar os certificados que a gente utilizou naquele upload certs lá, dura 2 horas. Então vamos fazer agora o comando no control plane 2. Como ele fala aqui, o comando é esse aqui. A gente vai copiar o comando todo e vamos lá para console. Só que agora no control plane 2, vamos colar e vamos dar enter e ver se ele vai funcionar. Já deu um erro, por quê? Eu preciso ser um super usuário para rodar. Vamos editar aqui, vou dar um sudo no começo. Vamos rodar novamente o comando. Agora ele vai deixar. Beleza, ele vai rodar aqui as informações, vai se comunicar com o cluster. O que a gente pode ver? Eu estou dando joy utilizando o IP do VIP. O VIP tem que estar rodando nessa máquina, na control plane 1. Se o VIP e o IP VIP não estiver aqui, eu não vou conseguir nem me comunicar, nem criar a máquina e nem adicionar nada. Vamos esperar aqui finalizar para a gente ver se o outro nó foi adicionado. Enquanto a gente espera aqui que o control plane 2 aqui seja ingressado no cluster, a gente já pode executar o comando também para adicionar o work novamente lá no arquivo. Essa primeira linha aqui, como ele diz, é para a gente adicionar novos nós como control plane, e essa última aqui para a gente adicionar o work. Vamos colocar um sudo aqui, que eu preciso ser super usuário para executar. Vamos copiar, a gente pode ver que ela é bem mais simples. Vamos aguardar aqui a inclusão dele do control plane no cluster. Ele está dizendo aqui para a gente, ó, que o nó foi adicionado ao cluster. A gente pode verificar utilizando o comando kubectl getNodes no nó do control plane lá que tem o kubectl, né? Vou rodar aqui de novo, kubectl getNodes. A gente pode ver que está aqui o control plane 1, o 2 ainda está sendo adicionado ao cluster e o work é 01. Vamos esperar só finalizar aqui o control plane 2 a gente dar continuidade. Deu erro aqui na inclusão do control plane 2, é até interessante ter dado esse erro para a gente poder se explicar caso aconteça com vocês. Por que ele não adicionou? Ele está dizendo que o certificado não pode ser validado. Porque ou o certificado expirou ou ele não está válido ainda. Quando a gente cria um certificado, tem dois campos. Ele é válido a partir de e até alguma data. Então eu criei ele no outro servidor e a data está diferente. A gente pode ver aqui, ó, aqui são 20 horas e 11 minutos, 12 minutos agora. E no control plane, que foi onde gerou todo o certificado, são 20 e 27. Então nesse control plane aqui o certificado nem começou a valer, porque ele nem sequer foi gerado segundo a hora aqui. Por isso que eu falei a importância de a gente instalar um cliente de NTP. Deixa eu só validar aqui se ele está rodando, que pelo jeito está com algum problema. O Chrome está rodando, só que ele está dando algum erro. Vamos reiniciar aqui o serviço do Chrome. Não está atualizando. Atualizou aqui, a gente reiniciou. Demorou um tempinho, mas ele atualizou a hora. Vou executar novamente o comando aqui para tentar ingressar ele no cluster. Foi bom que tenha acontecido o erro para a gente ver a importância do horário estar sincronizado todos os nós do cluster. Executar novamente, copiei lá o comando para ingressar. Agora ele está evoluindo. Vamos aguardar finalizar. O work 01 aqui eu vou fechar, a gente não vai fazer mais nenhuma configuração. A configuração feita nele foi só essa. A gente vai aguardar o control plane 2 finalizar aqui também. E a configuração necessária no control plane 2 também vai estar sendo finalizada. A gente vai no control plane 1, onde a gente configurou o kubectl e dá uma olhada no cluster e fazer a configuração também do plugin. Pronto, a gente conseguiu agora ingressar, deu certo agora o ingresso do segundo control plane. A gente vai lá no control plane 1 para validar se ele já está aparecendo. Dá um kubectl novamente, getNodes. Pronto, agora nós temos o control plane 1, control plane 2 e o worker. Como eu disse, vai continuar como Node-RED até a gente fazer a instalação do plugin de rede. Agora a gente vai mostrar como faz a instalação do plugin de rede. Existem vários plugins suportados pelo Kubernetes. Eu vou utilizar o Flannel. Se você quiser utilizar algum outro, você pode ver a documentação do Kubernetes, escolher algum outro e ver como faz a configuração. A gente vai copiar aqui. Vamos baixar primeiro o manifesto para essa máquina. Vou fechar aqui o control plane 2, não tem mais necessidade. Vai fazer tudo aqui. Vamos listar aqui o arquivo que a gente baixou. A gente baixou esse kubeflannel aqui, é o manifesto. Vamos fazer uma edição nele. A gente precisa localizar aqui onde vai estar o endereço padrão. Igual eu falei, se a gente não fizesse aquela alteração lá do pod, ele vai subir com 10.244. E ele já vem configurado prevendo essa configuração. Porém, a gente não vai usar aquela 244. A gente fez a alteração
e colocamos lá a rede 17220. Esse valor aqui é o valor do pod. A gente colocou lá um valor de pod e um valor de service. E a gente vai fazer a alteração aqui. A gente tem que colocar o mesmo valor que a gente utilizou para criar o cluster. 172, no caso desse exemplo, 172.20.00/22, que é o pod network. A gente vai fazer somente essa alteração, vamos salvar e agora a gente vai fazer o deploy do plugin. A gente vai utilizar aqui um kubectl apply -f o arquivo que a gente acabou de baixar e fazer a edição. Ele vai criar, vai fazer o download das imagens necessárias. Ele vai criar aqui, ó, ele vai criar um namespace chamado kube-flannel, vai criar algumas partes aqui de autorização do RBAC, vai criar um serviço, um CFC account, um usuário chamado flannel, config map, um daemon set. Vamos ver aqui que está sendo criado. A gente pode dar um kubectl get pod -n kube-flannel. Ver se ele já criou alguma coisa. Ó, está inicializando aqui. E por que a gente por que tem 3 pods rodando? Porque nós temos 3 nós. Ele vai subir um pod desse aqui para cada nó do cluster. Se a gente adicionar mais outro work, se a gente listar esse comando, ele vai estar mostrando 4. Isso ele faz automático. A gente pode ver, o pod subiu, está no status running. Agora o cluster deve ter mudado o status dele para red. Vamos dar um kubectl get nodes. Como eu disse, ó, agora o nosso cluster está com o status red, porque faltava a instalação de um plugin. Feito isso daqui, o que a gente vai fazer agora? A gente pode ver que o control plane ficou com papel de control plane, a gente consegue visualizar fácil, mas aí fica feio isso aqui que está como não. A gente vai fazer a alteração aqui do work para ficar mostrando aqui pelo menos como work. A gente vai rodar um kubectl label node. A gente vai fazer a alteração aqui do nó. Vamos colocar aqui o nome do nó. E aqui work é 01, que é o que eu quero alterar. O restante fica igual. A não ser que você queira mudar o nome que vai aparecer. Eu vou colocar só o work. Vou dar um enter, aguardar. Falou que foi feita a alteração aqui da label. Então kubectl novamente, get nodes. Ó, agora o worker tem um nome aqui. Eu poderia colocar um worker 01, só que aí vai dar trabalho eu fazer esse controle. Prefiro deixar só o worker para eu saber pelo menos qual é o papel desse nó. O que a gente vai fazer aqui agora, para a gente validar que o cluster está de fato funcionando e acessível, vou fazer o deploy aqui de uma aplicaçãozinha do Nginx, básica, sem nenhuma configuração nem nada. Ele só vai trazer uma página para a gente de apresentação do Nginx. Fazer uma cópia aqui também. Ele vai dar um apply -f, vai baixar esse arquivo aqui, que tem um manifesto aqui em YAML, e ele vai subir para a gente no namespace default. Então a gente pode fazer um comando aqui, ó, kubectl get pod. Está criando um container, chamado Nginx. O que aquele YAML lá faz? Ele só faz duas coisas. Ele cria um pod chamado Nginx e cria um serviço para que a gente possa expor ele aqui para a rede para a gente conseguir acessar esse pod. E a gente vai fazer o acesso aqui utilizando a porta 30.001. Vamos ver só se o pod já subiu. Ó, o pod está rodando. Vamos fazer um teste aqui e verificar se a gente consegue fazer o acesso a ele. A gente vai utilizar aqui o IP VIP na porta 30.001. Como a gente pode ver, o cluster está funcionando. A gente já fez o deploy de uma aplicação e ela está acessível. Pronto, com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. Nosso cluster do Kubernetes foi criado. Em outro vídeo depois eu vou mostrar como que a gente faz para adicionar um novo nó worker ao cluster, depois que aquele token expirou. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Até a próxima.